Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitantes na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pela cidade para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. Natal é mesmo uma máquina de fazer poetas e esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por semana e uma nova experiência poética a cada novo episódio. Então, puxa a cadeira, pega a cerveja, o café, a água de coco, o que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a primeira temporada desse podcast foi realizada com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tá pronto? Eu sou Jéssica Santos, poeta e produtora cultural da cidade, e este é o Um Poeta em Cada Esquina. Autora dos livros Das Vezes que Morri em Você, Por Isso Eu Amo em Azul Intenso e Pirueta, Regina Azevedo é poeta e publicou seu primeiro livro aos 13 anos. Além disso, também esteve à frente do Sarau Iapôs Poesia, um evento que abriu espaço durante 5 anos para dezenas de novos poetas, leitores e apreciadores da poesia. Regina já está com seu quarto livro, Vermelho Fogo, pronto para ser publicado e também fará parte da antologia As 29 Poetas Hoje, organizada por Heloísa Buarque de Holanda, que sairá pela Companhia das Letras. Neste episódio, vamos conversar sobre tudo isso e mais um pouco. Bora lá? Regina, seja muito bem-vinda a Um Poeta em Cada Esquina. É um prazer enorme receber você. Obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Obrigada a vocês. Estou muito feliz. Regina, a gente está tentando inseriu na verdade nesse podcast, começar com uma indicação de um livro, um filme, uma série, uma música, um jogo, alguma coisa que você viu, ouviu durante essa quarentena que você quer deixar indicado para quem está nos ouvindo. Então. Um bem recente, um livro de Marise Castro, o livro mais novo dela, mais recente, que é o Jorro. Tá disponível, eu acho, só na Cooperativa Cultural. E é um livro lindo, assim, um livro como tudo que Marise faz, que chegou pra mim essa semana e já iluminou a semana toda. Ótimo, eu não comprei ainda, mas eu também vou correr pra comprar. Na verdade, eu acho que já esgotou, não foi a primeira tiragem? Eu ouvi alguma coisa assim. Eita! Então, vamos começar com as perguntinhas, né? E aí... Tem um poema seu que diz que você veio do interior da sua avó, que eu acho lindo esse poema. E já que estamos falando de começo, eu quero saber quem é essa Regina que veio do interior, antes mesmo de se tornar a poeta Regina Azevedo. E que interior é esse? Quem é essa avó ou esses avós que te trouxeram dentro deles? E então, conta pra gente um pouquinho de como é essa história, a sua criação. Quem é Regina antes de ser Regina Azevedo? Antes de ser Regina Azevedo, eu sou Maria Regina, que pouca gente sabe. E eu sempre, desde muito nova, eu tive mais contato, assim, por questões de proximidades geográficas mesmo, com a minha família materna. Então, a minha avó, Egídia, meu avô Cícero, eu passava todas as minhas manhãs com eles e à tarde eu ia para a escola. Então, assim, minhas tias moravam juntas numa casa e junto com meus avós. E enquanto eu ficava lá com eles, eu queria, de alguma maneira, participar da rotina deles. Sim. Então, assim, minha avó, ela assistia muito programa do rádio de padre. Eu acho que o que ela mais assistia era esse do padre, que eu até tinha um certo ciúme. Eu queria atenção. E meu avô, ele ficava, assim, as memórias que eu tenho do meu avô era ele assistindo a cidade acontecendo. Então, ele sentava na área da casa e ele ficava assistindo as pessoas, assistindo os carros passarem. Tinha uma época que estavam construindo um supermercado na rua e todo dia de manhã ele ia pra lá assistir
esse supermercado se erguendo. Sim. Então, o que ele fazia era isso, assim, as saídas dele eram para ir no barbeiro, por exemplo. E eu sentia necessidade de me integrar à rotina deles de alguma maneira. E como eu consegui fazer isso foi quando eu comecei a aprender a ler e escrever na escola, eu queria ensinar para eles. Então, assim, do mesmo jeito que na escola eu tinha meu caderninho e tinha meus materiais, um belo dia eu cheguei para minha tia, que morava com meus avós, e entreguei uma lista de materiais. Que era tipo assim, papel crepom, caneta, um caderno para cada um, que era uma ideia, assim, muito simples. Eu queria dar aula para eles. Sim. Então, os dois, eles vieram do Riacho da Palha, que é o interior do interior de Caicó, justamente. Fica ali perto de Jardim de Piranhas. E os dois analfabetos. Meu avô ele ainda sabia escrever o próprio nome. Assim, com a ajuda, ele escreveu da minha avó também. Mas minha avó, assim, nada, nem ler nem escrever. Então, eu muito nova, assim, já tive essa relação com a palavra de afeto. Não era nada além de afeto, assim, era o que eu aprendia na escola virou o momento que eu tava junto com meus avós. Então, assim, eu lembro muito, eu pegava na mão de vovó e a gente escrevia o nome dela. Tentava escrever outras coisas, a gente desenhava, pintava. Sim. E era um pouco como uma escola mesmo. Eu lembro de fazer aquele Czinho de certo e colocar uma nota 10 em cima. Então, Muito professora. Muito professora. Meu bem, seu primeiro livro, Das Vezes que Morri em Você, foi publicado em 2013 pelas Jovens Escribas, e nesse ano você tinha absurdos 13 anos. Eu lembro que eu tive contato com esse livro, foi na comemoração, acho que 10 anos das Jovens Escribas, que eles fizeram um evento, e tinha uma super promoção de compra de livro, tipo, uns 3 saía um preço bem bom. E eu lembro que eu vi o seu livro, eu não sabia quem era a Regina, não conhecia você, e eu vi o nome do livro, me chamou a atenção e eu comprei. Sim. E eu não tenho, hoje tenho mais, mas antes eu não tinha o hábito de ler as orelhas primeiro. Eu já ia devorando o miolo do livro. Eu lembro que eu terminei de ler o livro e aí fui ver quem era aquela pessoa que tinha feito aquele livro. E eu fiquei, quando eu vi que você tinha 13 anos, eu fiquei, não, tem alguma coisa muito errada aqui, é mentira. E aí foi uma surpresa muito boa. Mas aí a minha pergunta é, como foi publicar um livro tão jovem, né? E assim, é um livro que tem muitos poemas eróticos também. Então, e tem o peso de se publicar um livro. Para mim foi um processo bem louco, então eu queria que você explicasse pra gente tentar entender um pouco como foi para uma menina de 13 anos publicar um livro. Eu escrevia já, eu acho que como muitos jovens, muitas crianças até, escrevia naquela última folha do caderno e escondia. E aí eu não sei porquê, não lembro realmente, assim, tinha uns 12 anos na época. Eu mostrei para pessoas muito próximas, assim, para amigos da escola. E aí disseram, cria um Tumblr, cria um blog, alguma coisa assim. E eu criei, comecei a postar uns poemas, umas frases, assim, coisas que eu escrevia, mas sem pretensão nenhuma, assim, eu não divulgava, só postava lá, tipo assim, pra armazenar de alguma maneira. Sim. Escrevia e postava. E aí teve uma vez que Daniel Michone e Carito Cavalcante, né, são 2 poetas, eles foram na minha escola da época, na Ação Leitura, que é um projeto que leva os autores até as escolas e faz essa ponte, né, entre os leitores e os escritores. Eles foram e eu lembro que o meu choque foi, peraí, existem poetas vivos com 12 anos, porque eu não conhecia realmente, assim, conhecia os poetas dos livros didáticos, que foram muito importantes, assim, muito, muito importantes para mim, mas só conhecia aquilo. Eu não sabia que existiam pessoas escrevendo na minha cidade e escrevendo numa linguagem simples, uma linguagem que fosse compreensível para mim aos 12 anos. E mais, eu não sabia que eu podia escrever também. Então, a importância daquele momento, assim, eu não sei nem dizer, mas
foi ali que caiu uma ficha, assim, instalou. Disse, então eu posso escrever? E aí, quando eu pensei que eu podia escrever, eu comecei a ter mais coragem de mostrar para as pessoas, sabe? De mostrar e de escrever mais, principalmente. Porque quando você acredita que é real, você começa a pensar mais nisso, assim, diariamente. Então, eu lembro que eu escrevia, mas escrevia de vez em nunca. E aí, quando eu pensei, então isso aqui pode ser poesia, isso aqui é alguma coisa, eu posso escrever, eu escrevia diariamente. E escrevia, assim, loucamente, intensamente. Comecei a ler muito mais também. E o Das Vezes que Morri em Você, ele surgiu muito de urgência, essa minha urgência aos 12, 13 anos, de querer entender aquilo. Assim, eu de fato, talvez até hoje eu não saiba ainda, mas eu precisava colocar aquilo pro mundo. Então, eu falei com o Carlos Fialho na época, o editor das Jovens Escribas. Michone e Carito fizeram essa ponte também, a Eveline sim, Ana Zepa. E, assim, foi um processo de muita edição, até porque eu era muito jovem, né? Muito jovem mesmo. O material foi escrito quando eu tinha 12 anos. Então, Michone me ajudou muito, assim, a, de alguma forma, dar uma coesão maior ao material, de pensar outros jeitos de escrever, outras possibilidades. Um trabalho de revisor mesmo, às vezes, porque eu não conhecia muita coisa também. E me ajudou muito, assim. Eu não sei hoje se é o meu material preferido, mas eu sei que é o meu material mais importante. Sim. Porque foi a partir dele que eu comecei a escrever mais e que eu conheci várias pessoas também. Então, essa coisa de você ter um livro e você poder conhecer um escritor, uma escritora, dizer, tá aqui meu livro, e você receber o livro daquela pessoa também, e criando sua própria biblioteca. E aí eu resolvi fazer letras também. Tudo começou ali. Sim. Naquele livro tão doido e despretensioso. É interessante isso, enquanto você falava, eu fiquei pensando, e eu sempre penso sobre mim quando eu era nova, quando eu ouço as pessoas falarem sobre esse contato que tiveram na escola com Sim. poetas vivos e com a poesia, porque para mim foi mais tarde, justamente por isso, porque eu passei muito tempo vendo na escola pessoas que já tinham morrido e aqueles textos muito mais difíceis de compreensão, como você falou, a questão da linguagem é muito importante. Eu tive, por muito tempo, eu não gostava de poesia. Sim. E eu vim compreender a poesia muito melhor depois que eu saí da escola, quando eu tive contato com outras pessoas, e aí eu conheci poetas vivos que moravam, que viviam aqui de poesia. Então, acho que é muito importante isso. Eu gostaria que cada vez mais as escolas, e nós poetas também, tivéssemos mais próximos das escolas para a gente conseguir fazer com que mais pessoas, mais Reginas aconteçam, né? Sim. Porque termina que tem muita gente que faz isso. Escreve, mas fica ali porque, ninguém dá muita bola para quem escreve, né? Exato. É muito importante mesmo. E você falou, já antecipou minha próxima pergunta, de certo modo. Quando a gente estava fazendo o roteiro, né, eu fiquei muito pensando sobre justamente esses processos de como a gente se relaciona com os nossos livros antigos, nossos textos. Às vezes eu nem tenho publicado um livro necessariamente, mas os textos antigos, como a gente olha para eles. Gonzaga não tem tanto apreço pelo primeiro livro. Eu já mudaria algumas coisas do meu primeiro livro, que foi lançado ano passado. A gente sempre tem essa coisa... Gonzaga fala isso, é verdade. Um texto, ele nunca acaba. A gente que desiste dele. Sim. Porque se a gente for pegar de novo, a gente vai querer mudar alguma coisa. Então, como é essa relação sua com os seus livros? Das Vezes que Morri em Você, Por Esse Homem Azul Intenso, Pirueta, e até pelos zines, porque os zines, se a gente for falar aqui, vai ser um bocado, porque já tem um monte de zine. Então, como é a relação Regina e os textos e as publicações antigas? Coincidentemente, eu estava falando ontem sobre isso com Letícia Torres, que é uma poeta daqui também. E Letícia tá para publicar o livro dela também, O Cravo.
e eu para publicar o Vermelho Fogo. E a gente conversando sobre esses processos, sobre o quanto é difícil você olhar para algo e dizer, está pronto. Sim. E não ficar mexendo todos os dias, todas as horas que vê o arquivo. E ela disse assim, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa aprender a amar o erro. E para mim fez todo o sentido do mundo, porque a gente passa a enxergar às vezes, eu acho, essas coisas mais antigas como erros. Uhum. Porque elas são diferentes de quem a gente é hoje, assim. Necessariamente nós somos pessoas diferentes a cada dia, pelo menos isso é o ideal, né? Uhum. Se a gente tiver parado aqui é ruim. Sim. E os textos também são outros. Então, se eu olhar para o meu texto todos os dias, o mesmo texto, vai ser outro texto. E eu vou ser outra pessoa. Eu acho que é um processo de desapego também, que a gente precisa aprender a desapegar. Uhum. A gente fica sempre nessas, assim, talvez tenha a ver também com uma certa busca de perfeição. Que não é o perfeito de todo mundo, mas é o nosso perfeito. Uhum. Então, como é que vai ficar mais perfeito para mim, para o que eu acho ideal para o texto? Não, às vezes os textos têm vontades próprias, que a gente não tem como controlar. Então, hoje em dia eu sou mais de boa com isso, assim, eu sofro muito, mas eu também tenho esse momento de dizer, não, já tem muito material, eu quero publicar, eu quero colocar isso para outras pessoas, eu não quero deixar na gaveta. Nesse sentido, eu sempre fui assim, eu nunca fui a pessoa que disse eu escrevo pra mim. Uhum. Eu não escrevo pra mim. Eu sei que tem gente que diz, escrevo pra mim, isso me basta, eu deixo na gaveta. Mas não, eu acho muito importante esse outro. Eu sempre considero muito esse outro. Não é que eu escreva me preocupando com o que o outro vai achar, mas eu escrevo a poesia pra ela estar no mundo. Sim. Como o Sérgio Sampaio diz, né? Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre preferi ver a poesia com as pessoas, nos saraus, nas escolas também, nas ruas. É bonito isso. Esse ano eu fiquei pensando muito sobre isso e eu acho que é justamente a palavra que eu uso é olhar com gentileza, né? Que é justamente isso que Letícia falou e que você falou. Porque são processos. E que bom que a gente não gosta, mais uma vez, como você falou. Porque senão a gente ia estar estagnado. E não é Sim. isso. A gente está em constante mudança, em crescimento, amadurecimento. A gente vê coisas de outra forma. Então, a gente vai estar sempre nesse incômodo. E é olhar com gentileza para os nossos textos anteriores e compreender que eles nos trouxeram até aqui também, né? Exato. Você já falou aí, Sarau, nananã, durante 5 anos você esteve à frente do Sarau e Apoios Poesia, que reunia não só poetas e escritores, mas admiradores da poesia. Era algo muito bonito, eu lembro que eu cheguei aí algumas vezes, ainda nem... Eu estava nesse processo de sair dessa bolinha e desse medo de publicar, mas sempre estava vendo, e eu lembro que também vocês chegaram a publicar com a editora Tribo, uma antologia com jovens poetas que muitos deles provavelmente nunca tinham publicado nada e você junto com o Vitor, né, estavam ali, deram essa possibilidade para esses poetas, o que é muito bonito e muito importante. E aí, para você, qual a importância desses saraus e desses movimentos tanto a questão da antologia, das possibilidades de dar oportunidade para novos escritores na cidade, né? E qual foi a importância do Iapós Poesia na sua vida? E será que em algum momento o Iapós Poesia ressurge ou não o Iapós, mas uma outra coisa a partir dessa mesma premissa do que você tinha feito? O Iapós foi talvez a coisa mais importante, assim, para tudo, para mim, para as pessoas envolvidas, para eu me entender como poeta, para eu conhecer outros poetas. E, assim, ele se encerrou, a gente parou de fazer os eventos por questões, eu acho, muito de ciclos, assim. As pessoas todas envolvidas entraram em outros ciclos e ele realmente, assim, não teve um dia que a gente disse, o Iapós acabou.
Mas ele acabou, assim. Tinha uma hora que as reuniões eram só, assim, 5 pessoas e era maravilhoso. Ainda era maravilhoso, mas não fazia mais sentido em algum momento. Sim. Hoje eu acho que esses eventos, assim, esses saraus são muito importantes, eu sempre achei. Mas hoje, especialmente, eu acho que eles são importantes para a formação de novos leitores e novos poetas. Uhum. Porque não necessariamente quem vai, como você disse, é um poeta ou um escritor. Sim. Pode ser também só uma pessoa que gosta de ler poesia. E muitas vezes era isso que acontecia. A gente estava lendo num parque ou numa livraria, passava uma pessoa assim aleatória e resolvia ficar ouvindo poesia. E isso era a coisa mais bonita do mundo, assim, pra mim. Tinha criança e tinha idoso, assim, tinha jovem, e tinha gente da cidade, tinha gente que tava de passagem, tinha Marcelino Freire, e tinha eu começando a escrever. Era bem legal. Eu sou muito, assim, pessoalmente, de acreditar em ciclos, realmente, como eu falei. Então, eu acho que o Iapós, ele não ressurge, mas outras coisas, assim. Hoje em dia, eu acho, por exemplo, insurgências poéticas uma das coisas mais legais que a gente tem na nossa cidade. Verdade. Então, eu acredito mais nisso, assim, no surgimento de outros saraus que talvez tenham pessoas que foram envolvidas no Iapós. Isso eu acho que já é maravilhoso. É verdade. Pra mim, o seu trabalho mais bonito, eu já disse isso, e não desmereço nenhum outro, porque também são muito importantes, mas eu tenho um apego muito grande a ele, que é Carcaça, né? Eu lembro que eu li, a gente comprou e eu li no ônibus, eu acho. Foi no ônibus e eu me peguei em muitos momentos chorando, assim, tamanho o sentimento e o laço que se forma entre o leitor e o livro, mesmo mesmo não sendo meus avós, mas tem um afeto tão grande que transborda naquelas páginas, naqueles poemas, e a gente consegue sentir. E eu fiquei, já um parêntese, né? Fiquei muito feliz de saber que ele vai virar um livro, e estou super ansiosa para tê-lo também. Fico muito, muito feliz mesmo. Eu acho que é um trabalho que merece mais projeção. Eu acho que o livro vai conseguir fazer isso, né? Sim. E aí, eu queria entender essa história mais um pouco. Você começou falando um pouco ali, mas muito mais sobre a sua criação e essa necessidade de estar mais próximo dos seus avós, mas especificamente do Zine, como se deu, como ele veio, qual a necessidade que você sentiu, a urgência que você sentiu de tê-lo, de publicá-lo. Então, fala pra gente um pouquinho desse processo de Carcaça. Carcaça, ele surgiu muito espontaneamente, mas também com muita urgência. Foi em 2015. Meu avô, seu Cícero, tinha morrido em 2009, eu tinha 9 anos na época. E minha avó, em 2015, estava muito doente. Então, minha avó ela já tinha tido um câncer há alguns anos. Ela já estava de cadeira de roda há muito tempo. Assim, era uma pessoa, era um corpo fragilizado e uma cabeça muito potente, sabe? E ela estava doente em 2015 de um jeito que as pessoas, a família que morava no interior estava vindo para Natal se despedir. Sim. Então era assim uma passagem lenta e consciente. Ela dizia que não via mais razão, assim, não dizia nessas palavras, mas que não via mais razão de estar viva, sabe? Ela pedia, eu lembro demais, ela chorando e pedindo a Deus para levar ela. Então eu meio que já sabia que estava chegando ao fim, assim, a vida dela e, consequentemente, a minha história com ela, pelo menos a história física, né? A história olho no olho. Sim. E ver ela morrendo daquele jeito, muito frágil e muito... todo mundo diz, né, que pessoas, assim, mais velhas, às vezes ficam quase como crianças. Minha avó sempre teve a cabeça muito boa, assim, de ser muito aguçada e de fazer piada.
Mas ela já tava, assim, confundindo. Ela olhava pra mim e achava que tava falando com a mãe dela. Ou olhava pra minha mãe e achava que tava falando com outra filha, sabe? Uhum. Então, diante daquilo, eu sentia muito a necessidade de escrever pra ela e pro meu avô, porque ela dizia que estava indo ao encontro dele. E assim, eu sou uma pessoa que acredita em muita coisa, mas não tenho nenhuma religião. Uhum. E minha avó era católica, mas o que sempre me chamava a atenção nela era era uma fé muito popular, assim, muito tradicional e muito... Parecia algo natural, sabe? Que ela falava muito espontaneamente. Ela, tipo assim, não era delírio, não era confusão. Eu sabia que aquilo era uma coisa muito dela, assim. Ela dizia, eu tô indo. Se isso, eu tô indo, sabe? Uhum. E eu vi aquilo, eu achava muito bonito, a ponto de me desviar um pouco da tristeza. Que, querendo ou não, eu sei que é difícil a gente admitir, mas é uma tristeza um pouco egoísta, né, que a gente sente. Verdade. Que a gente tem um apego àquela pessoa e a gente ama aquela pessoa, mas a pessoa não tá bem. Então, assim, eu precisava do Carcaça, eu precisava dos poemas para entender que era mais um ciclo se encerrando. Então, eu escrevi vários poemas, assim, eu acho que no intervalo de uma semana, todos aqueles poemas surgiram. E na época eu namorava com o Vitor, né? Vitor Azevedo, que é poeta também. E ele me ajudou muito, assim, ele fez todo o projeto gráfico do Zine. A gente pediu pro meu primo, Fabrício, que tinha, eu acho que na época uns 8 anos, escrever aquele carcaça que tem na capa, né? Com a letra bem garranchuda. Tirei fotos da minha avó, a foto que tem na capa é ela sentada numa poltrona tomando chá. E foi, assim, foi muito importante pra mim, pra entregar nas mãos dela, assim. Eu senti realmente que estava entregando um presente e devolvendo algo, porque se eu disse que ela que me iniciou, ela e meu avô que me iniciaram nessa coisa da palavra, fazia todo sentido, eu acho, devolver pra ela aquilo. E eu lembro muito essa coisa de transformar no livro que você falou. Foi difícil pra mim, assim, porque às vezes a gente escreve e acha que é só um trabalho. Uhum. E eu não acho que era só um trabalho. Assim, o Carcaça, principalmente, foi uma urgência pessoal, íntima, e coincidentemente eu sou uma pessoa que escreve poesia. E essa foi a minha maneira de escrever. Essa foi a minha maneira de escrever. E quando eu publiquei o Carcaça em Zine, algumas pessoas, assim, tipo poetas, pessoas que me acompanhavam, disseram, o Carcaça é diferente das suas coisas que eu li, ele é meio morno. E eu fiquei um tempo, assim, eu lembro, eu tinha 15 anos na época, eu fiquei, caramba, será que é um erro de trajetória, assim, um problema estético? E hoje em dia eu acho que não, eu concordo com você, eu acho que foi a coisa mais importante, assim, das minhas coisas com escrita, meu texto mais importante é o Carcaça. Uhum. Porque o que é a poesia se não força e coragem e afeto? E quando alguém diz isso que você diz agora, eu chorei, eu senti, não era minha avó, mas eu senti, eu acho que é o mais importante de tudo. Eu fiquei emocionada. Mas é porque é muito bonito mesmo. E ouvir você dizendo sobre se torna mais bonito, né? Porque, claro que eu acho que a gente não vai estar sempre com esse contato com o escritor para entender os pormenores do livro. E às vezes, entenda bem, não é o mais importante. Sim. O importante é o que está ali escrito e como você vai entender, como você vai recebê-lo. Mas em alguns casos, conseguir compreender as entrelinhas de um livro, de um zine, de um texto, torna ainda mais precioso, né? Sim. E é muito bonito. Que bom que você teve tempo, apesar do curto tempo, mas teve a possibilidade de ter feito isso para ela ainda Sim. em vida e ter tido essa entrega. Eu acho que tudo se torna ainda mais simbólico e mais bonito, né? Uhum. Fiquei emocionada mesmo.
No começo, a gente voltou para os seus avós, para sua avó, e aí no comecinho você foi falando um pouco sobre essa questão de ser essa professora, de ter esse contato, essa necessidade de estar mais próximo dos seus avós, e encontrou com dar aula para eles. E aí eu fiquei pensando se essa foi, de certa forma, um pouco a fagulha, vamos dizer assim, o que começou e que te estimulou a hoje estar fazendo letras. Né? Você falou do seu livro também, que foi uma porta para isso, mas eu fico também pensando nessa relação com seus avós, que você era uma menina super criança, estava aprendendo e ao mesmo tempo que aprendia, ensinava. Sim. Então, como foi, ou quando se deu de fato essa ideia e essa certeza de que você queria fazer letras? E como de fato, vai ser professora, né? Porque eu acho que tem pessoas que fazem o curso, mas querem seguir outro caminho. Eu pensava assim, em algum momento, acho que foi quando eu estava no IF ainda, eu tinha certeza que eu queria ser professora, não sabia de quê. Eu pensava, por exemplo, em fazer psicologia e ser professora. Sim. Na área. Ou fazer direito e ser professora na área. Filosofia e ser professora. Mas eu unia as duas coisas, no final das contas, que é a literatura, que eu amo e que eu já vivia isso, e esse desejo, essa vontade de ser professora. Sim. Então, estou fazendo essa licenciatura em letras, realmente pensando em ser professora. E muitas vezes, quando eu estou no curso, eu penso nos meus avós mesmo, assim, eu lembro. Eu fico pensando assim, porque se a gente for pensar bem, assim, tem várias coisas que a gente acha que são coisas naturais, que a gente vive, que a gente são coisas naturais. Mas, assim, hoje em dia, olhando, por exemplo, para os meus avós, para essa história deles, eu penso, por que eles não foram alfabetizados? Por que eles, com 90 anos, eu, a neta, que fui ensinar eles, entendeu? E você começa a pensar em tudo isso e, assim, eu realmente faço letras nesse sentido. Eu quero fazer a minha parte para que as pessoas possam ser alfabetizadas mesmo nas condições que eles tinham, sabe? Que eles tiveram 15 filhos e moravam lá no Riacho da Palha. E vocês sabem, tipo, entre a pessoa conseguir comida para os filhos e ir para a escola estudar, a pessoa vai trabalhar, né? Mas eu faço, assim, nessa tentativa, esse trabalhozinho de formiguinha mesmo, de fazer a minha parte de alguma maneira. A gente sabe que muitas vezes a academia tenta colocar a poesia e os poetas enquadrados, em caixinhas, né? Eu diria até de uma forma engessada. Gonzaga sempre fala que acha um absurdo questões objetivas, como as do Enem, por exemplo, que trazem poemas para os estudantes responderem o que o autor quis dizer, né? Sim. Como assim, né? E aí, como é para Regina, poeta e também acadêmica de letras, se perceber nesse meio e o que de bom pode se tirar disso? Eu acho, respondendo a última pergunta primeiro, que o que de bom a gente pode tirar são as leituras e algumas técnicas de ler, de interpretar. Sim. Eu lembro que, assim, na universidade, o que eu me apaixonei mesmo foi uma disciplina de teoria do poema, que o professor trouxe um poema de Eucanaã Ferraz. E ele leu aquele poema e eu lembro que, quando ele leu a primeira vez, eu me emocionei, chorei e achei muito bonito. Muito bonito. Mas quando ele foi interpretar o poema, pela primeira vez eu achei a interpretação ainda mais bonita que o poema. Por quê isso? Que é muito chocante eu ouvir uma poeta dizendo isso. Porque ele é muito apaixonado, a pessoa que estava analisando é muito apaixonada pelo poema. E aquela pessoa sabe que o poema é mais importante que a interpretação, que a crítica, que tudo. Então eu acho que a gente, na academia,
tem que ter esse cuidado de saber que o texto literário é o mais importante. E independe daquilo. Nosso fazer poético, literário na cidade, nas nossas vidas, independe da academia estar validando a gente, ou dizendo que é bom, que é ruim, que é válido, que é de tal estilo, que não sei o quê. Independe, a gente não vai escrever esperando uma crítica na academia ou no jornal. Mas é um trabalho importante, como eu estava dizendo, para essa parte de formação de alunos, de professores, de leitores. Então, eu acho que é importante, por exemplo, o que eu tento é aprender a fazer uma análise literária sensível e que, quando eu for ensinar, faça o meu aluno gostar de literatura. E não ele achar que é a pior aula e a aula mais chata. E que não tem nada a ver com a vida dele. Então, é por aí que eu penso, sabe? Sim. Mas eu entendo também essa discussão, assim. Muita gente pergunta pra mim, você tá mais engessada depois que você começou a escrever, a fazer letras? Como é que você tá escrevendo? E eu, pessoalmente, eu não sinto isso. Eu tenho muito esse cuidado e tenho a sorte de, pelo menos até o momento, não estar sentindo isso. Mas eu sei que tem pessoas que se afetam mais. E aí a gente tem que ter esse cuidado, realmente, de separar as coisas, né? Sim. E de saber que a literatura sempre vai ser mais importante. Nesses últimos anos, a sensação é que você já viveu muita coisa incrível na poesia. Participou de diversos eventos em muitos estados, com grandes nomes da literatura nacional, e agora você está numa antologia com curadoria de Heloísa Buarque de Holanda. Essa é uma segunda edição, né? A primeira foi lançada em 1976, chamada 26 Poetas Hoje, que vinha com grandes nomes da poesia, hoje extremamente importantes, como Ana Cristina César, Torquato Neto, Wallace Salomão e muitos outros. Aí agora, 36 anos depois, você entra nessa nova edição chamada 28 Poetas Hoje, com mulheres incríveis, poetas sensacionais. Então, Regina, como é isso para você? O que passa na sua cabeça ao estar presente numa antologia tão importante? E como é ser potiguar e estar nessa antologia? Sim. Quando eu recebi um e-mail falando disso, eu fiquei muito surpresa. Muito surpresa, eu jamais esperava isso. E eu fiquei feliz, particularmente porque esse livro, 26 Poetas Hoje, foi muito importante para a minha formação. Enquanto poeta, enquanto leitora. Chacal e Nicolas Bé são dois dos meus poetas preferidos, assim, da vida. Ana Cristina César, e eles estão nesse livro. Então, eu tinha um carinho muito grande, assim, pelo livro. Era um livro que sempre me acompanhava em sarau, por exemplo. Aqueles livros que você pode abrir em qualquer página e vai ter alguma coisa interessante. E, assim, eu vejo como uma coisa muito simbólica esse livro ser lançado agora em 2021, né, em janeiro, As 29 Poetas Hoje. Eu fico pensando sobre esse artigo, principalmente, esse as. Por que esse as? É porque só existem elas? Não, de jeito nenhum. É só para diferenciar, eu acho, né? E dizer que são só mulheres poetas. E é uma coisa, assim, que eu, inclusive, tenho pensado há um tempo. Os poetas que eu mais leio são poetas mulheres, atualmente. E isso não é nenhum esforço para mim. Eu acho que, assim, o que a gente tem no Brasil hoje são mulheres poetas, como você também, Jéssica, escrevendo poesia, assim, da maior potência. Então, eu acho, assim, mais feliz do que estar nessa antologia, eu fico de estar nessa antologia com as poetas, assim, ao lado dessas poetas, e de ter uma antologia só de mulheres poetas em 2021. Eu sempre penso, assim, como a gente estava falando de questões de referência, por exemplo, de a gente não conhecer poetas vivos, poetas da nossa cidade, imagine, assim, eu fico sonhando, claro, uma criança daqui a um tempo, ou um jovem, uma jovem leitora, encontrar esse livro e ter isso como referência, ter várias mulheres poetas do Brasil todo ali à mão para ler.
É importante porque é uma grande editora, é importante porque tem muitas mulheres ali que não têm essa distribuição, Sim. não chegariam de outra maneira a tantas pessoas, assim. Eu acredito que eu sou uma delas. A gente aqui no Nordeste tem muitas essas coisas, assim, de ser nichado, né? A gente, é autora nordestina, autora potiguar, autora natalense. Uhum. E as do Sudeste e do Sul são autoras brasileiras. Então, a importância também está ali. Estamos todas juntas, né? Tem poetas do Brasil inteiro, realmente, de diferentes estilos, de diferentes vivências, juntas. Uhum. Então, eu fico mais feliz, assim, por estar com elas, que muitas, assim, algumas eu não conheço ainda, mas a maior parte, assim, eu já admirava bastante o trabalho. E fico muito feliz por isso, realmente. Eu achei muito bonito, eu fiquei muito feliz e acho interessante ver que você alcançou isso. Para mim é algo muito importante, como a gente já falou e você já frisou também, sem necessariamente precisar sair daqui. Porque a gente Sim. sempre, e eu falo dos artistas de modo geral, de várias vertentes, que sentem a necessidade de se deslocar para o sul, sudeste, São Paulo, enfim, a gente ainda tem essa necessidade por tantas faltas e de apoio, principalmente, que se tem por aqui, e ver que você conseguiu chegar nesse momento sem precisar fazer esse movimento, mas a sua poesia que foi, sem precisar necessariamente que Regina fosse, apesar de você Sim. ter ido para eventos, mas entenda que eu tô falando da migração de fato, Sim, né? eu vou e volto. Você vai e volta e a sua poesia foi além do que você pode pensar e esperar, né? Além do físico, vamos dizer assim. E eu acho isso muito bonito. E eu fico muito, muito feliz e também, assim como já disse estar ansiosa por todos os livros, estou ansiosa para ter essa antologia e ver. Acho que vai ser mais um marco importante para nós todos, enquanto poetas brasileiras, porque acho que vai ser um marco, e para você também, na sua Sim. escrita. Talvez daqui a algum tempo a gente vai estar fazendo um outro podcast, e aí vão vir outras muitas coisas incríveis a partir disso, né? Regina, você costuma ministrar oficinas de escrita criativa. Aí, de novo, a professora. Nessa quarentena você fez algumas. Né? Eu lembro que você tem algumas técnicas, eu não sei se você ainda utiliza delas, como aquela de pegar um texto comum, entre muitas aspas, e ver palavras, encontrar poesia nesse texto. Eu acho muito bonito esse exercício. E acho difícil, confesso. Pegar um texto qualquer de um livro de geografia, sei lá, por exemplo, e encontrar poesia ali. Então, eu queria que você explicasse, a gente entender um pouco, como é o seu processo de criação de poesia, se você tem uma coisinha mais fechada, um ritual, para tudo e faz, todo dia você senta para escrever, como é que se dá essas poesias? Eu tenho muito fases diferentes, então tem fases que eu tô escrevendo, tipo, diariamente, e tem fases que eu fico 2 meses sem pegar nada pra escrever. Sim. E aí eu só tento, assim, não me preocupar com isso, eu já acho natural. Eu lembro que no início, as primeiras vezes que isso aconteceu, assim, de ficar vários meses sem escrever, pensava, caramba, será que nunca mais eu vou escrever? Será o que aconteceu? E tentava procurar problemas, coisas na vida ou em mim. Mas hoje em dia eu só entendo, sabe? Mas meu processo é muito de misturar inspiração com transpiração, por mais clichê que seja. Eu gosto muito de editar e gosto muito de fazer exercícios. Então, às vezes, eu tô despretensiosamente, assim, não é que eu pense, vou escrever um poema. Não, eu pego algumas palavras soltas, por exemplo, escrevo várias palavras num papel e faço como se fosse uma brincadeira. Corto as palavras, embaralho elas, misturo e vou tirando uma palavra ou outra e tentando costurar versos, por exemplo. Sim. E às vezes daqueles versos saem estrofes e saem poemas ou saem ideias para poemas. Eu tento enxergar muito assim, como parte da minha vida.
claro que é um trabalho, porque, inclusive, vender meus próprios livros me permite comprar livros de poesia de outras pessoas. E isso me faz muito feliz. Mas não é só isso, é também... tanto que eu fiz uma oficina, uma das oficinas que eu fiz agora durante a pandemia, foi com minha família. Foram minhas tias, minha mãe. E assim, é brincadeira, é um momento de família, assim, que a gente pensa sobre nossos afetos, a gente lê um texto de Conceição Evaristo, chora um pouquinho e tenta experimentar exercícios criativos. Meu processo é muito assim, é como parte da vida. Nas oficinas eu digo, gente, vamos tentar, brincar, fazer realmente despretensiosamente. Sim. Às vezes pode sair algo massa e às vezes não. E tudo bem, né? Ninguém precisa escrever uma ópera todos os dias. Eu acho que 2 falas foram muito importantes. Eu acho muito importante essa compreensão das pausas. Sim. Eu acho que todo mundo que escreve já passou por algum desespero no começo de não conseguir escrever e ficar tipo, meu Deus, eu não sou mais escritora, nunca mais eu vou escrever nada. Acabou, secou. É muito doido, mas eu acho que é muito importante. E eu acho que é isso, sabe? Eu sempre digo que aqui secou mesmo. Eu acho que a gente já tirou tudo que tinha ali, precisa de uma pausa pra encher de novo e começar a escrever, porque senão a gente vai ficar só no... Então precisa desse momento. E eu achei ótimo você dizer que vende livro pra comprar livro. É muito coisa de quem escreve e gosta de ler, porque a gente vê a frase, que ótimo. Eu adoro vender livro pra comprar livro, porque é o que a gente faz, né? Por sinal, eu e Gonzaga estamos com uma pilha enorme de livros que a gente comprou pra ler, tá ali. E a gente não leu ainda, mas... E ainda tem um monte, porque tem o seu, tem o de Tiago pra ver, Sim. tem de Renata, tem de Canito. Pronto, nós já não Exatamente. compra mais livro pelo menos pelo próximo ano. Mentira, a gente vai comprar um monte e vai ficar ali também. É isso. A gente tá chegando ao finalzinho já, ao final dessa conversa maravilhosa. E antes da gente terminar e você falar um poema, óbvio, para deixar para quem tá nos ouvindo, eu sei que 2020 minou muitos dos nossos planos e dos nossos projetos. Não tem como... Com certeza você tinha alguma coisa para fazer. A gente sempre tá nessa inquietação de artista / poeta, / produtor, / tudo. E não tem como a gente não ter pensado em fazer algo. E aí veio tudo isso e derrubou, deu uma pausa e não teve como a gente fazer. E se for possível... Sei que também tem sido muito difícil projetar coisas, visto que a gente não tem nenhuma certeza de quando isso vai se tranquilizar, acabar. Mas o que é que a gente pode esperar de Regina, para além desse seu novo livro, que eu também gostaria que você desse um spoilerzinho, falasse o que a gente vai esperar, o que a gente vai ter em mãos. Mas o que esperar de Regina em 2021, né? Minimamente. Bem, antes de tudo, O Vermelho Fogo é um livro, é o meu 4º livro de poemas. E, como sempre, ele traz as temáticas que me atravessam, de ser mulher, de ser escritora. É um livro muito cheio de angústias também, porque muitos poemas foram escritos em 2020. E 2020 foi um ano de angústias para mim. Mas é um livro que ele foi gestado de uma maneira muito inesperada para mim. Quando a pandemia começou, eu acho que como muitas pessoas, provavelmente, eu achei que ia durar 40 dias em casa. Sim. Achei, putz, vai ser uma quarentena, então 40 dias. Tá ótimo. 40 dias em casa, depois voltamos à universidade, às ruas, aos bares. Não. Mas esse tempo em casa foi muito importante pra mim, assim. Eu poder ficar em casa com meus gatos, poder achar um novo gato na praça e trazer pra dentro de casa, poder escrever mais, poder ler mais. Eu tive esse privilégio de poder ficar em casa e tive essa sorte de ter tempo para ler. Sim. E para escrever. Então eu também pude pescar muito material que eu já tinha, tentar olhar para esse material. Eu imprimi os poemas todos várias vezes e risquei.
e passei pro computador, e depois imprimi de novo. Convivi com os poemas durante o ano. E saiu Vermelho Fogo. Para 2021, eu resolvi pela primeira vez na minha vida não fazer planos. Nem planos, nem metas. Eu, capricorniana que sou, espero ansiosamente dezembro. Inclusive, nos outros anos, eu anotava na minha agenda. Última semana de dezembro, escrever os planos pro ano que vem. E esse ano eu não vou fazer isso. 2021 vai ser totalmente assim, aberto. E eu acho que o que vier vai ser maravilhoso já, porque só o fato de estarmos vivos, com saúde e juntos já é muita coisa. Verdade. Eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado participar desse podcast, por você estar aqui conosco, por essas falas importantíssimas. É uma honra danada ter um dia comprado o seu livro e hoje estarmos aqui conversando e podendo ter uma troca tão real e verdadeira. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. E aí, antes da gente fechar a real, você vai deixar um poema para quem está te ouvindo, para a gente conhecer um pouco mais e ficar com gostinho para comprar todos os seus livros. Certo. Eu vou falar um poema que é um pouco antigo, mas está no Vermelho Fogo, reeditado, que fala assim: deixar a blusa cair como uma pluma que desliza na película, que é um ímã, que é um mundo, e mostrar a todas as americanas que no Nordeste do Brasil se sangra todos os dias, e deixar que saibam a sorte que é morar aqui e ter sempre marquinha de biquíni e esse sangue de gente que nasce no interior, do interior de tudo. Muito obrigada, meu bem, mais uma vez. Fim de papo. A conversa acabou, mas não sem antes lembrarmos que a primeira temporada deste podcast foi realizada com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Também contamos com as parcerias do Papo Cultura, Anzói Selo Editorial Potiguar e da Baba de Moça. Os agradecimentos também vão para Luiz e Adélia, Isadora Rocha e Wellington Ferreira. Para saber mais sobre o convidado deste podcast, basta acessar a nossa página no Instagram, @umpoetaemcadaesquina. Lá também estarão disponíveis videopoemas produzidos por nós a partir de um texto do convidado. Este podcast também está disponível no nosso canal no YouTube e do Spotify e foi realizado, idealizado, produzido, roteirizado, editado e de tudo um pouco mais por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isto. Se curtiram, ajuda nós e compartilha com os amigos. Se não, entre em contato e diz o que nós podemos melhorar. Se você tiver algum outro poeta potiguar para nos indicar, dá um toque. É sempre bom conhecer gente nova. Um cheiro enorme e até a próxima!